Salve, rapaziada, seja bem-vindo ao Ryan Reage, o quadro onde eu, Ryan Santos, reajo aos cortes que vocês me mandam aí pela internet e a alguns dos meus canais favoritos da internet. No dia de hoje eu vou reagir a um canal que eu assisto muito, que eu gosto muito, um cara que eu gosto muito e que eu já tentei comprar o canal dele aí, só que, porra, acabou não dando certo. É o senhor Ricardo Tomé, canal Projeto Conselho. Então vamos lá. O título é: Fomos projetados para ficar sozinhos? A epifania de Ana Paula Padrão e o empoderamento tóxico. Vamos lá, Ricardo. O que você tem a dizer sobre isso? Saudações, senhores. Bem-vindos mais uma vez ao Espaço Projeto Conselho. Porra. Você aí que assiste vídeo em muita velocidade, você tá fudido, porque eu vou botar aqui em 1.5. Seja homem ou mulher, tem sempre uma dúvida, uma questão, que fica pairando na cabeça da pessoa à medida que ela vai envelhecendo. Será que eu vou terminar a minha vida sozinha? E eu não falo sozinho só de casar ou não. Eu falo de ter pessoas ao redor dela que a queiram bem e que ela queira bem de volta. Aquele tipo de laço verdadeiro onde você sente que é acolhido de alguma forma, onde você não sente que a solidão tá esmagando você na velhice. Cara, esse tipo de assunto sempre traz reflexões poderosíssimas, porque quando nós somos novos, nós subestimamos demais o poder do tempo. Achamos que somos imortais e que esse tipo de aflição não irá aparecer nos nossos pensamentos em algum momento da nossa vida. Sou jovem, tenho toda a vida pela frente, eu foco na carreira e no dinheiro e depois eu vejo o resto. É aquele tipo de pergunta que me vem da seguinte maneira: Conselho, eu sou jovem e tô focado no desenvolvimento pessoal. É certo não ter tempo para outras coisas na minha vida, como, por exemplo, relacionamentos pessoais? Bem, essa pergunta eu vou responder ao final desse vídeo, então fica conosco. Isso é uma parada muito pertinente aí à vida de todo mundo. Quando eu tinha 25 anos, eu fiz uma escolha. Eu tinha um relacionamento e eu tinha uma empresa, e não dava pra fazer os dois, eu acabei escolhendo minha empresa. Ana Paula Padrão, jornalista de sucesso, trouxe uma reflexão poderosa sobre o avançar da idade e a solidão e a escolha de alguns homens e mulheres pela solitude que pode se tornar solidão. Até os meus 30 e muitos anos, eu era uma pessoa muito focada em carreira, muito focada em crescimento profissional. Não que isso não seja importante, que eu acho que isso está em segundo plano hoje na minha vida, mas eu não era uma pessoa equilibrada. Eu era uma pessoa muito desequilibrada. Eu praticamente não tinha vida pessoal. Cara, eu escutei algo parecido da Marília Gabriela e, cara, isso chega a seguinte conclusão, mano. Pra você ser um destaque na sua profissão, sendo mulher, né? Nível Marília Gabriela, nível Ana Paula Padrão, você tem que trabalhar muito e, entre aspas, ser um homem. Incorporar aquela virilidade, aquela consistência, aquela força do homem. É tipo, mais razão e menos emoção. Eu sabia que eu não ia envelhecer abraçada com o trabalho. Ninguém envelhece abraçado com o trabalho, né? Tem muita pesquisa que prova que boa parte da magia de ser longevo é você estabelecer conexões emocionais importantes ao longo da vida, né? Você ter amigos muito legais, ou ter uma família muito incrível. Enfim, você entregar um pouco da sua alma para outras pessoas e elas reconhecerem você e você reconhecer elas. Devido a um sistema que vivemos... Opa! Antes do Ricardo falar aí, ela tá descrevendo a maternidade. Deixa eu ver se a Ana Paula Padrão é mãe. Ana Paula Padrão Filhos. E, pô, já tá explicado. A jornalista e apresentadora falou ao pod delas que não se arrepende de sua escolha e sequer se sente menos completa pela decisão. Eu nunca tive isso. A maternidade nunca bateu na minha porta como uma coisa que eu precisasse. Coupe. Vamos continuar aqui esse corte. Vivemos hoje e a dificuldade de ascender de classe social e juntar patrimônio, muitos homens e mulheres têm adiado o sonho da família para depois dos 30 e talvez, em alguns casos, para depois dos 40. Pro homem é tranquilo, cara, porque o meu espermatozoide continua o mesmo. Quando a mulher adia a maternidade dela para depois dos 30, o óvulo dela que sobrou é muito fraco. Então aí acontece coisa de autismo, acontece problema de saúde no neném. E, cara, eu sou contra congelamento de óvulos, mas, mano, quem for realmente querer ser mãe tem que pegar os óvulos saudáveis de quando você era nova. Porque óvulo de mulher acima de 30, 35, mano. E é exatamente por isso que o príncipe encantado que essas mulheres querem ter é muito subconsciente isso. Eles não vão pra esse tipo de mulher porque a gente sabe que, cara, ela não é tão saudável. Os óvulos delas não são tão saudáveis.
a probabilidade do bebê vir com um probleminha é muito maior. Então quem pode escolher acaba escolhendo a novinha na flor da idade, bem fértil e bem saudável. Porque muitos sabem que família, hoje, no meio urbano, é custo. Ter um filho é custo. Então, a realização profissional dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, tem jogado e empurrado para depois a família. Sendo que é aquilo, né? Não depende só de você formar uma família. Você, além de se realizar profissionalmente, tem que calhar de encontrar alguém interessante para juntar e formar essa família. Sendo que às vezes a vida não respeita o seu tempo das coisas. Então, às vezes, a pessoa chega aos 40, finalmente passou num concurso, fez uma empresa, tem o sucesso que merece. Está... Essa doeu em mim, cara. Eu não encontrei essa pessoa e eu tive filho solo e eu pago pensão até hoje. Então, não se pode ter tudo na vida. Especialmente quando você realmente escolhe a sua... Você cai 100% de cara na carreira. Aí, mano, as outras partes da vida vão ficar meio... Tipo, minha vida familiar, porra, minha filha vai crescer com uma mãe lá e um pai cá. Foi escolha do pai dela. Que merece, estabilizou financeiramente, e agora? Bom, e agora que a pessoa, né, para juntar, fazer o match ali, formar uma família, não apareceu no tempo que você queria. Isso, não apareceu no tempo que eu queria. E assim, eu tava querendo ter filho com 29, com 30, com 31, com 32, aí vamos. Que você queria. Talvez você ignorou uma ótima pessoa no passado porque estava focado em fazer dinheiro e achava que não tinha tempo para essas coisas. Antigamente era... Ignorei a minha ex, lá que eu larguei por causa da empresa. Na verdade, eu terminei com ela, a gente voltou, aí depois ela me largou, eu tentei voltar e foi ela que disse não. Mas foi isso daí. Deixei uma pessoa no passado por causa do timing errado. É muito mais fácil você, com um salário e um emprego ali de média qualificação, conseguir bancar uma família toda. Na verdade, essa era a configuração do passado. Você trabalhava o mesmo tanto, mas o seu dinheiro valia mais e você ficava mais corajoso em dar o passo da família. Bancar um filho, uma esposa, mas hoje não é assim. Hoje homens e mulheres estão na corrida dos ratos, ou nunca acham que tem dinheiro suficiente, até chegar nos 40 e ter que lidar com a ideia de que talvez a corrida tenha feito você priorizar o dinheiro em detrimento das outras áreas da sua vida. E a Ana Paula tá dando um depoimento corajoso de alguém que chegou lá e fala, cara, eu acho que estou sentindo falta de conexões verdadeiras, de família, de filhos. Cara, isso dói em mim, mano. Esse bagulho de red pills, caralho. Eu sou cada vez mais contra feminismo e cada vez mais contra pessoas que tiveram a escolha de Ana Paula Padrão, porque eu não quero ver a minha filha projetada nisso daqui, mano. Se minha filha chegar aos 45, 50 anos e der uma entrevista como essa, eu vou ter falhado como pai. Marido, aquela coisa toda, né? Que dá um suporte emocional e uma rede de apoio pra quando você envelhecer. Porque é um sofrimento do caralho isso aqui. Dar sentido ao seu dinheiro. Ter sentido e acumular são coisas bem diferentes, né? Vamos ver mais um pouco dela. E eu não fazia isso. E eu, lá pelas tantas, fiquei muito desconfortável com isso e eu falei, eu preciso mudar, eu preciso dar tempo pra mim mesma pra fazer outras coisas na vida que eu não sei fazer. Eu não sei me relacionar direito. Eu tive um primeiro casamento muito ruim, fracassado, obviamente, em boa parte por minha responsabilidade. Boa parte são uns 30% só, tá? Vamos deixar claro. Não vou assumir que isso é culpa minha, porque não é, mas enfim. Porra, mano, mas o homem que casa com uma mulher de carreira, uma mulher bem sucedida na carreira dela, ele tá cavando a própria cova dele, né, cara? Porra, coitado do cara que escolheu Ana Paula Padrão pra ser esposa. Minha, porque não é, mas enfim. Segui a vida como se nada, morei sozinha em vários lugares diferentes e eu não tinha muito a manha de me relacionar, nem amorosamente, nem desenvolvendo amizades. E hoje eu acho que eu sou muito amiga dos meus amigos e eu tenho uma relação muito boa em casa, eu tenho um companheiro muito maravilhoso que sofreu um acidente há 1 ano e eu não tive nenhuma dúvida de largar tudo que eu estava fazendo e ficar do lado dele, porque aquela pessoa é muito importante pra mim. Então, foi muito legal esse processo na minha vida, mas eu acho que é o mais desafiador. Cara, você falou que é um companheiro, viu? É comodidade, mano. Amor só tem um. Como homem só tem um. E pra um cara escolher uma mulher não fértil para ser a companheira dele é pela comodidade. O cara está com ela pela comodidade de ter uma mulher ali do lado dele, cuidar dele ali, ter uma parceria. Ele não escolheu ela por amor. Mais desafiador, o que me deu mais medo, o que foi mais profundo e o que foi mais saudável também. Muitas pessoas sentem a falta de cuidar e de ser cuidado. Ela mencionou que hoje tem uma relação boa com os amigos, boa com o companheiro, e deu a entender que o acidente que o companheiro dela sofreu deu um alerta nela de que ela tem o prazer, nessa altura da vida, de cuidar de alguém, mas que ela negligenciou tudo isso no passado devido a um discurso de que você focando na carreira você consegue preencher outras áreas da sua vida. Já trouxemos aqui, pontualmente, pelo menos uns 3 depoimentos de mulheres plus 40, plus 50, que tiveram que se redescobrir depois de mais velhas e se arrependeram de não terem cultivado relações profundas e sinceras ao longo dos seus 20 e 30. Justamente porque estavam numa bolha de autodesenvolvimento, achando que se desenvolver
significa involuir nas suas relações pessoais. Por que as pessoas têm a incapacidade de admitir que são seres humanos? Que se relacionar com as pessoas é tão importante como comer e dormir. Que ninguém é uma máquina estoica de produzir e ganhar dinheiro se você não tiver um sentido para produzir e um sentido para ganhar dinheiro. Então, quando você tem pessoas que amam ao seu redor, eu não tô falando aqui daquele papo meio juvenil, de falar só sobre namorinho, não, tô falando de relações humanas de modo geral. Isso nos faz a ficha de que, cara, você está cultivando relacionamentos positivos na sua vida com as pessoas ao seu redor, ou você está fazendo movimentos no seu dia a dia que está boicotando a possibilidade de bons relacionamentos surgirem. A minha sugestão é que você comece a abrir um pouco o seu emocional, saindo desse modo caverna perpétua, onde você fica apenas focado na sua micro-rotina e nos seus afazeres em acumular dinheiro. E Cara, ele falou um negócio muito, muito foda aí também, cara. Tive vida de nômade, morei em muitos lugares e tenho aí mais 2 anos para eu tirar meus documentos e tudo e escolher realmente o lugar perpétuo que eu vou criar minha filha. Eu só tenho 2 escolhas, que é Barcelona e Rio de Janeiro. Porque é onde eu tenho essa rede de pessoas, entendeu? Tipo, essa... cara, nós seres humanos nunca fomos projetados para ficar sozinhos. E comece a ficar mais disponível para as pessoas. A não recusar aqueles happy hours com os amigos do trabalho, a não recusar aquela chamada de um grupo de colegas seus para uma trilha, para um churrasco. Cara, esses dias aí, mano, Xuxa me ligou, falou, tô aqui com o Thiago Asmar, com o queixinho aqui, saíram às 8 da noite. Eu já tava aqui, pô, de roupão, de pijama, e o bar que eles estavam, o restaurante que eles estavam, tipo, lá quase em Sarriá, meia hora daqui. Cara, eu fui, e foi uma excelente decisão. Se eu não tivesse visto esse vídeo aí do Projeto Conselho, eu talvez falei, vou ficar aqui na minha solitude, aqui que eu tô confortável. É bom pra mim. Eu tenho uma vista maravilhosa aqui, tem a TV ali, porra, meu computador. Porra, gente pra caralho me mandando mensagem aqui nas redes sociais. A ser essa pessoa um pouco mais expansiva. A não ficar tão acostumado com a sua própria companhia que você fica incapaz de se relacionar com os outros. Eu acho que uma das mensagens que fica subjacente em todo o conteúdo do conselho é essa. Não caia no conto do homem isolado, do lobo alfa, que resolve tudo sozinho. Porque esses homens terminam alvejados, porque alvos solitários são facilmente alvejados por caçadores. Isso aí tá no 48 Leis do Poder. Muito boa essa. Quando você tá sozinho, você fica muito vulnerável aos caçadores. É isso mesmo. Essa historinha do lobo, ninguém conta, né? Do cara que se acha autossuficiente. No momento que ele quebra a pata, ele morre soterrado na neve, porque não tem uma rede emocional, uma rede de apoio de pessoas com a qual ele, sim... Caralho, no momento que ele quebra a pata, ele morre soterrado na neve. E, cara, de novo, morei em muitas cidades, nômade digital. Pra mim, hoje em dia, só tem 2 lugares onde eu posso realmente criar minha filha full time. E ela mora em Los Angeles. Em Los Angeles é uma cidade maravilhosa, mas eu não tenho essa rede de pessoas e de amor fraterno como eu tenho em Barcelona e no Rio. Então eu só tenho essas duas alternativas mesmo. Cuidado para tornar a saúde emocional desse cara longeva. Porque pessoas que não exercitam a sua forma de relacionar com os outros, elas atrofiam capacidades importantes. Até mesmo quem diz para você não se relacionar com os outros de modo geral e de que ninguém presta, abre um canal para falar sobre isso. Ou seja, ela está se relacionando com vocês, né, sentindo-se aliviada por isso, mas induz você a não se importar com as pessoas, a não estar perto de pessoas. Sendo que nem ele pratica isso, essa pessoa que diz que você deve ficar isolado. Então toda essa postura masculina isolada não é uma masculinidade inteligente. Pelo contrário, você não pode ignorar o espírito humano de se fortalecer em tribo. E esse tipo de reflexão que eu acabei espremendo aqui da Ana Paula é justamente o gatilho que eu precisava para trocar essa segunda ideia muito mais importante do que o corte que foi trago hoje para o conselho e para debatermos. Agora eu quero a opinião dos senhores. Vocês acreditam? Resposta sincera e madura, certo? Coloquem aqui embaixo. Vocês acham que estão fazendo hoje o suficiente para construir no presente relações verdadeiras para o futuro de vocês? Ou vocês se isolaram a tal ponto em que vocês vão ter que reaprender a conviver em grupo? Cara, é isso aí, rapaziada. Pô, o pessoal fica criticando o bagulho dos legendários aí, pra ser torto e a direito, mas uma coisa que eles fazem certo cara, homem tem que passar tempo com homem. Você tem que ter um grupo masculino, você tem que ter uma matilha ali, tipo, homem tem que passar tempo com amigos homens. Quando você fica isoladão, sempre dá merda. É isso. Rapaziada, eu vou ficar por aqui. Tamo junto. É só o começo. E, cara, se você quiser que eu reaja a algum vídeo nesse humilde canal, você coloca o link do vídeo aí
na descrição que a gente vai lá e reage ao tal vídeo. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.